Bradesco, entre nós você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com uma denúncia exclusiva. A Polícia Civil de São Paulo investiga um esquema que causou até 300 milhões de reais de prejuízo aos cofres públicos somente nesse ano. Empresas de emplacamento de carros estão no alvo da polícia por não recolherem impostos. Mais de 1.000 placas de carros foram apreendidas numa operação na capital e em São José dos Campos, no interior do estado. 200 empresas são suspeitas de participar de um esquema criminoso. De acordo com as investigações, uma empresa de fachada era montada para atender aos critérios do Detran e ter acesso às senhas que liberavam o emplacamento dos veículos. Pela regra, para cada carro, a empresa deveria pagar uma taxa de R$ 29. Mas o pagamento não precisa ser imediato. Essas empresas de fachada revendiam por R$ 10 as senhas para empresas legais, que realmente faziam o emplacamento. Essas, por sua vez, ofereciam um serviço com preço atrativo para despachantes e concessionárias. Quando o Detran cobrava o pagamento das taxas, as empresas de fachada eram extintas e, posteriormente, reabertas com outros nomes e endereços. A polícia agora investiga se as empresas legais que faziam os emplacamentos foram vítimas ou se são parte do esquema. Através do COAF, nós vamos ver toda a movimentação financeira dessas empresas, tanto das empresas que participaram, quanto das empresas laranja que deram início à fraude, e vamos ver até onde chegamos. A polícia acredita que os criminosos agem dessa forma há mais de 3 anos, desde o estabelecimento da placa Mercosul. Uma das empresas investigadas solicitava o emplacamento de 1.500 carros por dia, em média. Só em 2023, o prejuízo estimado para os cofres do estado de São Paulo seria de até 300 milhões de reais. A gente está analisando com bastante cuidado para, de fato, estabelecer e implantar processos que sejam mais eficientes, que sejam passíveis de auditoria e que permitam que a gente tenha uma melhor qualidade nessa prestação de serviço. Como se não bastasse a sonegação fiscal, as empresas também serão investigadas por estelionato. Em um dos endereços, a polícia encontrou 30 placas iguais, usadas nos chamados carros dublês. Até agora, ninguém foi preso. A próxima etapa da investigação será a quebra dos sigilos bancários dos suspeitos, que devem responder também por lavagem de dinheiro e organização criminosa. As defesas das empresas que foram alvo da operação não foram encontradas. Foi preso em Goiânia um ladrão de relógios de luxo. O criminoso foi cercado por policiais logo após roubar um cliente de um bar. A suspeita é de que ele faça parte de uma quadrilha especializada nesse tipo de roubo. O circuito de segurança é de um bar, localizado em um bairro de alto padrão em Goiânia. 2 homens estão sentados na área externa quando o assaltante chega de moto. Repare que ele vai direto no rapaz de camiseta escura e exige apenas o relógio. Logo em seguida, foge de moto, mas é preso depois de um cerco policial. Com o assaltante, a polícia encontrou um revólver de brinquedo. Avaliado em R$ 500 mil, o relógio, que é de uma marca suíça, foi recuperado. Em depoimento, o assaltante disse que é de São Paulo e que veio até Goiânia apenas para cometer crimes. A suspeita é que ele faça parte de uma quadrilha que age em todo o Brasil, especializada em roubar relógios de luxo. Os ataques acontecem na rua ou contra joalherias. No primeiro semestre, uma operação conjunta das polícias de Goiás e São Paulo desarticulou uma organização criminosa paulista que roubou 74 relógios importados em um shopping de Goiânia. Em um dos assaltos, o criminoso fingiu ser cadeirante para entrar na loja sem chamar atenção. Segundo o delegado, as peças roubadas são vendidas numa rede clandestina de relógios de luxo. Não só dentro do Brasil, mas conseguimos identificar vários compradores internacionais. Então a gente via tanto da América do Sul aqui, como Chile e Argentina, eles tinham pessoas que eles negociavam, inclusive na Europa.
Veja agora outros destaques do dia. Integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal são presos por omissão nas invasões às sedes dos 3 poderes. Depois de 13 dias com resultados negativos, Bolsa de Valores fecha em alta. Brasil confirma primeiro caso de nova variante do coronavírus. Fernando Diniz anuncia convocados para a estreia da seleção nas eliminatórias da Copa. Neymar se apresenta ao novo time na Arábia Saudita. No último capítulo da série especial, os benefícios do café para a saúde. Oferecimento: Bradesco. Nunca execute arquivos enviados por e-mail ou mensagem. Uma ligação seguida de uma boa proposta pode parecer vantajosa financeiramente, mas em muitos casos inclui um empréstimo consignado indesejado. As reclamações sobre contratações de empréstimos sem que o consumidor tenha pedido ou diferentes das condições acertadas aumentaram mais de 270%. Em muitos casos, os clientes só percebem ao ver o extrato bancário ou o desconto na folha de pagamento. A Áurea é aposentada. Por telefone, recebeu a oferta de um cartão de crédito para ter desconto em farmácias. Aí, quando eu contratei esse cartão, é que eu soube, que eu vi, né? Depois foi creditado na minha conta, que eu vi que era um empréstimo consignado, coisa que eu não desejava fazer. Até conseguir cancelar o que ela não pediu, ficou meses assim, pendurada ao telefone. Para falar que não reconhece transações realizadas em sua conta, digita 1. No empréstimo consignado, as parcelas são descontadas automaticamente do salário ou então do benefício do INSS, no caso de aposentados e pensionistas. Ao mesmo tempo em que a modalidade é considerada vantajosa por ter menores taxas, tem dado dor de cabeça para muita gente. De janeiro a junho, foram registradas quase 43 mil reclamações, um aumento de 270% na comparação com o mesmo período de 2022. Os dados são da Secretaria Nacional do Consumidor. Segundo o levantamento, entre as principais queixas estão cobranças de serviços e produtos não solicitados e cobranças abusivas quando há alteração de contrato. Especialistas alertam, na maioria das vezes, a abordagem é feita pela internet ou por telefone. Aí a conversa do funcionário da instituição financeira pode convencer o cliente ou induzi-lo a aceitar o produto. Os idosos são as principais vítimas. Então, a dica que se pode passar é que o consumidor, quando for fazer qualquer tipo de contrato, contratar algum produto ou algum serviço, se dirija a uma agência bancária e contrate esse serviço de maneira presencial, para ter certeza de efetivamente que ele está contratando, por exemplo, um cartão de crédito e vai receber um cartão de crédito. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que prevê multa para bancos que fizerem empréstimos sem autorização. A proposta ainda vai para a votação no Senado. Para evitar novos problemas, a Áurea decidiu. Tanto assédio para o aposentado, que hoje eu sou traumatizada. Eu não atendo o telefone que eu não conheço de jeito nenhum. Só este ano, a Marinha já resgatou mais de 270 pessoas no litoral e em rios que cortam o país. Na maioria dos casos, são vítimas de naufrágios que ficaram à deriva. Esta semana, equipes socorreram um turista argentino que havia se arriscado numa travessia de caiaque no litoral sul do Rio de Janeiro. Os pedidos de ajuda chegam a qualquer hora. Numa situação dessa, cada minuto ele é decisivo para a vida ou morte dessas pessoas. Por isso, de imediato, alguma embarcação vai ser acionada para fazer o salvamento. Foi o que aconteceu esta semana no litoral sul do Rio. 4 turistas argentinos saíram de caiaque de Angra dos Reis com destino à Ilha Grande, onde dariam uma volta inteira. O trajeto é de cerca de 100 quilômetros pelo mar. Uma aventura perigosa, recomendada apenas a canoístas experientes, segundo a Marinha.
2 conseguiram chegar à ilha remando. Um terceiro precisou ser resgatado por bombeiros e o último desapareceu. O navio da Marinha, que estava na região, acionou mergulhadores, que conseguiram encontrar a vítima depois de 4 horas de buscas no mar agitado. Matias Tolosa buscou abrigo nas pedras que encontrou pelo caminho e recebeu os primeiros socorros na embarcação. Ele chegou com um quadro de agitação psicomotora muito agitado, desorientado, chegou com um quadro de hipotermia leve. Talvez mais algumas horas ali naquela ilha fossem fatais para ele. Depois de ser atendido, receber alimentação e roupas secas, Matias fez um vídeo para agradecer. Estou muito agradecido por toda a tripulação, os buzos arriesgaram suas vidas por mim. O navio, que participou do salvamento, atracou nesta sexta-feira em Niterói, na região metropolitana do Rio. Num país com tantos rios e um litoral tão grande como o do Brasil, os pedidos de ajuda ocorrem com frequência. Só esse ano, a Marinha registrou mais de 270 resgates. No caso de emergência, o navio mais próximo é acionado. Esse, por exemplo, estava na região de Angra dos Reis para ajudar na manutenção de um farol. Eu diria que foi talvez a maior sorte que essa pessoa possa ter dado, porque nós estávamos exatamente indo para a região onde ele se encontrava. Então isso foi decisivo para o resgate dele. Esta semana, um homem de 37 anos foi encontrado morto depois de 3 dias de buscas em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Em Florianópolis, 2 pescadores estão desaparecidos desde a última segunda-feira. Para o Bruno, que participou do resgate do argentino no litoral do Rio, o sentimento é de dever cumprido. A gente está trazendo uma vida para ele retornar para o seu lar também, com segurança, que a família dele vai poder abraçar ele novamente. Isso é muito importante, isso é muito bom para a gente também, muito gratificante. Uma carga de madeira ilegal foi apreendida em Iaciara, Goiás. O material saiu de Tomé Açu, no Pará. A multa aplicada foi de mais de R$1.700.000. Ninguém foi preso. A Justiça do Rio de Janeiro fez a primeira audiência no processo que apura as responsabilidades pelo incêndio que matou 10 atletas da base do Flamengo em 2019, no centro de treinamento. Hoje foram ouvidas as testemunhas de acusação. 8 pessoas são réis. Também no Rio, o governo decretou estado de emergência zoossanitária por causa da gripe aviária. O estado já registrou 16 casos em animais silvestres. Foi preso em Tangará da Serra, Mato Grosso, o piloto que fugiu após ter a aeronave interceptada pela Força Aérea Brasileira no fim de julho. Ele transportava mais de 500 quilos de cocaína. Um outro suspeito de participação no crime também foi preso. Depois de 13 baixas consecutivas, o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou o dia de hoje em alta e encerrou a inédita série negativa. Analistas financeiros atribuem a queda histórica à demora na aprovação das reformas econômicas no Congresso e à economia chinesa, que não tem crescido conforme a expectativa. A Bolsa de São Paulo começou a sexta-feira com as negociações em baixa. Uma repetição dos resultados dos últimos dias. Mas no meio da tarde, o índice reagiu, passou a subir e fechou em alta de 0,37%, acima de 115 mil pontos. Os investidores aproveitaram a redução dos preços das ações para voltar a comprar. E o dólar encerrou o dia em queda de 0,27%, cotado a R$ 4,96. A sequência de quedas do principal índice da Bolsa de São Paulo, interrompida hoje, foi um recorde negativo no mercado de ações brasileiro. E depois de um período em que os investidores mostraram otimismo. No primeiro semestre, a Bolsa subiu 7,61%. Para analistas, a reação dos investidores neste mês foi provocada por uma combinação de fatores. A gente tem possível diminuição de aumento de juros nos Estados Unidos, a gente tem o mercado chinês que não está tão favorável, não está tão aquecido como deveria estar. Este professor explica que a demora nas negociações na Câmara dos Deputados para a aprovação das novas regras fiscais e no Senado para votar a reforma tributária também gera dúvidas nos investidores, que veem mais risco em manter o dinheiro aqui no Brasil. No meio do ano para cá,
tinha todo um horizonte de questões que seriam discutidas e resolvidas. Na verdade, tanto o mercado estrangeiro como interno percebem que ainda nada foi assinado, nada foi resolvido. Entre o otimismo no primeiro semestre e a cautela neste mês, qual é a perspectiva para a Bolsa até o fim do ano? O analista vê boas oportunidades no mercado de ações. Com a queda de juros, as pessoas vão para a rua, vão comprar mais geladeira, fogão, carro, casa, essas coisas. Essas empresas que vendem esses produtos devem vender mais, devem ter mais lucro. Tendo mais lucro, a ação dessas empresas acaba subindo. A inflação na zona do euro desacelerou e fechou o mês de julho em 5,3% no acumulado de 12 meses. O índice recuou 0,2 ponto percentual em relação ao mês de junho. A queda ocorre após a estabilização dos preços dos alimentos e da energia. O resultado também alivia a pressão sobre o Banco Central Europeu, que tem subido os juros para tentar controlar a inflação. A Polícia Federal prendeu 5 oficiais da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Eles são suspeitos de omissão nos ataques de 8 de janeiro. Os agentes da PF prenderam hoje o coronel Clepter Rosa Gonçalves, atual comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Fábio Augusto Vieira, que era o comandante da PM no dia dos ataques, o coronel Paulo José Ferreira de Souza Bezerra, o coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues e o tenente Rafael Pereira Martins. Também foram alvo da operação o coronel Jorge Eduardo Naime e o major Flávio Silvestre de Alencar, que já estavam presos por atos relacionados ao 8 de janeiro. Os 7 presos são acusados pela Procuradoria-Geral da República de omissão, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e também por deterioração de patrimônio tombado. Segundo a PGR, os policiais teriam recebido alertas de inteligência antecipados sobre as convocações para os atos e participado de reuniões preparatórias para distribuir tarefas em relação às manifestações do dia 8. Não houve um apagão de inteligência. Os oficiais detinham abundantes informações em diversos grupos de comunicação, inclusive com agentes infiltrados nos acampamentos para monitorar a proporção dos atos e a organização dos seus integrantes. O procurador Carlos Frederico Santos diz que eles próprios compartilhavam entre si mensagens de teor golpista, pelo menos desde as eleições, com questionamentos quanto à lisura do processo eleitoral e outros temas. Havia, portanto, segundo o procurador, alinhamento ideológico e de propósitos entre os denunciados e aqueles que pleiteavam a intervenção das Forças Armadas. Na decisão que autorizou a operação de hoje, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que os policiais pareciam agir como uma organização criminosa, que tinha o objetivo de desestabilizar as instituições. O ministro do Supremo Tribunal Federal também destacou o baixo efetivo, escalado em 8 de janeiro, e ainda a demora para os policiais militares combaterem os vândalos. Segundo Moraes, a PM do Distrito Federal só passou a atuar de maneira eficaz a partir da intervenção federal, anunciada no mesmo dia. A defesa do coronel Fábio Augusto Vieira manifestou absoluta preocupação quanto à incorreção conceitual e aplicação metodológica equivocada da teoria da omissão. A defesa do coronel Jorge Eduardo Naime Barreto afirmou discordar do posicionamento da PGR e garantiu que vai provar a inexistência de qualquer conduta omissiva. O coronel Paulo José Ferreira de Souza Bezerra disse que havia assumido o departamento operacional de forma interina 5 dias antes da manifestação e que não participou de nenhuma reunião de alinhamento. Já a defesa do coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues disse que ele é inocente. Os demais presos não responderam os nossos contatos. O hacker Walter Delgatti Neto foi ouvido mais uma vez hoje pela Polícia Federal. Ele reafirmou as acusações feitas ontem à CPI do 8 de janeiro sobre um suposto plano do ex-presidente Jair Bolsonaro para fraudar as eleições.
O hacker Walter Delgatti Neto detalhou a reunião que teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O encontro para falar sobre a segurança das urnas eletrônicas aconteceu no Palácio da Alvorada, no ano passado. O hacker também apresentou os contatos que manteve com a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Segundo o advogado dele, um áudio que comprovaria o envolvimento de uma assessora da deputada foi entregue aos investigadores. A gravação também detalharia os pagamentos feitos para que Delgatti invadisse os sistemas de dados do Poder Judiciário. Eu não posso revelar o conteúdo do áudio, mas ele prova que Walter prova de maneira contundente de que Zambelli efetuava pagamentos para Walter Delgatti. O telefone dele que foi apreendido tem os contatos de todas essas pessoas que ele conversou. Tá? E fotos, inclusive fotos dele dentro da casa de Carla Zambelli. Delgatti também teria apresentado à Polícia Federal a descrição de uma sala do Ministério da Defesa. Lá ele teria se reunido com técnicos militares para elaborar um relatório sobre as urnas eletrônicas usadas na eleição do ano passado. O hacker reafirmou aos investigadores que Bolsonaro queria desacreditar as urnas para interferir nas eleições, que ofereceu proteção para que Delgatti assumisse um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes. Já o advogado do hacker afirmou que é impossível provar o conteúdo da conversa entre Delgatti e Bolsonaro. E disse ainda que vai pedir a liberdade provisória do cliente, que corre risco de sofrer um atentado na prisão. O hacker deve passar este fim de semana preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ainda nesta edição, o advogado de Mauro Cid recua depois de dizer à imprensa que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro iria confessar um suposto esquema de vendas de joias. Os Estados Unidos se preparam para a passagem de um furacão na região da Califórnia. Nesse momento, Hillary é considerado um furacão de categoria 4 numa escala que vai até 5. Mas a tempestade deve perder força antes de chegar à costa dos Estados Unidos e do México. Ainda assim, são previstos alagamentos para o final de semana. Autoridades afirmam que pode chover o esperado para um ano em 3 estados: Califórnia, Nevada e Arizona. No Havaí, o chefe de gestão de emergência renunciou ao cargo. Ele recebeu críticas da população pela falta de ações contra o incêndio, que já deixou pelo menos 111 mortos. Herman Andaya alegou problemas de saúde como a razão para deixar o cargo na ilha de Maui. Ele foi pressionado por moradores e a imprensa local por não ter determinado o acionamento das sirenes, que poderiam ter alertado a população sobre o início do incêndio. Herman explicou que o sistema só é usado em casos de tsunami e que teve receio de que as pessoas buscassem regiões de montanha, também tomadas pelas chamas. Mas fontes oficiais revelaram que as sirenes também podem ser usadas em casos de incêndio. Enquanto isso, autoridades avançam na investigação. Ao que tudo indica, danos na rede elétrica podem ter provocado as chamas. Essas imagens gravadas 11 dias atrás, na cidade de Lahaina, as câmeras de segurança registraram um clarão, seguido de fogo. Linhas de alta tensão foram atingidas pela queda de uma árvore. Moradores tentaram conter o incêndio. Horas depois chegaram os bombeiros, mas a força do vento espalhou as chamas. Moradores do Havaí entraram na justiça com uma ação coletiva contra a companhia de energia que atende a 95% da população do estado. Eles alegam que a empresa não agiu para conter o incêndio e que manteve ativos, inclusive os cabos de eletricidade, que já tinham sido derrubados pelo vento. A empresa disse que manteve o fornecimento de energia para não prejudicar o trabalho dos bombeiros. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Veja na grande reportagem. Roberto Cabrini está no Havaí e, com a ajuda de brasileiros, chega ao local mais devastado da ilha Maui. Andando aqui, fica muito difícil descrever em palavras o que a gente encontra. O drama de quem sobreviveu, perdeu tudo e não sabe como recomeçar. O encontro na TV mais esperado dos últimos anos. Renato Aragão recebe Dedé Santana e a equipe do Domingo Espetacular na mansão dele, no Rio de Janeiro. Você vai se surpreender com as revelações desses dois gênios do humor brasileiro. Gosta de estar junto com ele? Luísa Mel fala pela primeira vez sobre a expulsão do instituto que já levou o nome dela. Por que a apresentadora e ativista
que fez fama ao ajudar os animais, está envolvida em tantas polêmicas. Foram coisas inacreditáveis que eu passei. Um cirurgião conhecido nas redes sociais, acusado pelas próprias pacientes de erro médico. Elas foram atraídas pela promessa de um corpo escultural e terminaram com marcas e cicatrizes permanentes. No Domingo Espetacular, depois do Canta Comigo Tim. Chuva e granizo marcaram a sexta-feira no Rio Grande do Sul. A previsão do tempo hoje é com a Giovana Rizardo. Oi, Giovana, tudo bem? Como é que vai ser? Olha, Cris, vai ter sim nos outros estados e ainda hoje, viu? Chuva e granizo. Boa noite para você, para o Celso e a você que nos acompanha. Neste momento, as nuvens mais carregadas estão sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A frente fria associada ao ciclone extratropical avança até o sudeste e espalha nuvens de tempestade também sobre o Mato Grosso do Sul e São Paulo. Em toda a metade sul, risco de granizo e ventos fortes de 70 a 80 km por hora. O sábado vai ser de tempo firme na maior parte do Rio Grande do Sul. Nada de chuva também entre o Espírito Santo e o Amapá. Amanhã em Belo Horizonte faz 30 graus, em Cuiabá 35, Salvador 28, São Luís 31 e em Manaus e Rio Branco 36 graus. Atenção para quem está em Curitiba, Campo Grande e São Paulo. A partir de amanhã tem previsão de chuva forte que segue até domingo. Tardes de 20, 27 e 24 graus. No Rio de Janeiro, os temporais começam no sábado à tarde, depois do calor de 33 graus. Tempo delivery para a Inês e o João Batista, que são de Londrina, no Paraná. A Inês quer saber quando vai chover lá. Inês, boa noite para você, para o João Batista. O tempo muda e deve chover ainda hoje. Londrina está em alerta para tempestades com ventania e granizo. No fim de semana, a temperatura cai e fica entre os 22 e 21 graus. Agora, na segunda-feira, volta a subir. Agora, o Marcelo quer saber como será o fim de semana em Casa Grande, Minas Gerais. Oi, Marcelo. Tem um pouco de tudo para os próximos dias. Olha só, no sábado, sol e baixa umidade do ar. Domingo à tarde, o tempo muda e tem risco de temporais. No fim de semana, máxima de 29 graus. A semana começa com chuva e faz apenas 24 graus. Seu pedido também pode estar aqui no Tempo Delivery. Mande pelas redes sociais com a hashtag você no JR, Cris e Celso. Bom fim de semana, Giovana. Obrigada. Valeu, Giovana. Veja a seguir. Defesa de Mauro Cid recua de possível delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Soldados em tanque sobrevivem à explosão de mina na Ucrânia. Café faz bem ou faz mal à saúde? Quais os limites? As respostas na série especial. A polícia de São Paulo prendeu um nigeriano que fazia parte de uma quadrilha internacional de sequestradores. O grupo costuma atrair as vítimas através de perfis falsos em aplicativos de relacionamento. O dinheiro roubado servia para bancar festas luxuosas fora do país, com direito a muita ostentação. O nigeriano que não teve o nome divulgado foi preso em uma casa da zona leste de São Paulo. Segundo a polícia, ele tem 15 passagens por estelionato e outras 5 por extorsão. Na delegacia, ele confessou fazer parte da quadrilha conhecida por praticar o golpe do amor. O grupo montava perfis falsos em redes sociais para atrair as vítimas. O dinheiro, que era enviado para a Nigéria, financiava a vida de luxo dos integrantes da quadrilha. O Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV teve acesso a vídeos que mostram os suspeitos em momentos de pura ostentação. O dinheiro das vítimas é usado em festas com direito a bebidas caras e para comprar relógios de luxo no país africano. Segundo a polícia, os encontros geralmente são marcados através de aplicativos de relacionamento. Os criminosos combinam os endereços com as vítimas, que quando chegam são rendidas, roubadas e até sequestradas, mantidas em cativeiros. Um crime cada vez mais comum.
Um levantamento feito pelo jornalismo da Record TV identificou que só este ano 27 pessoas foram vítimas deste tipo de crime na Grande São Paulo. O caso mais recente aconteceu ontem à noite na capital paulista. Um engenheiro agrônomo foi abordado quando chegava a uma residência para um suposto encontro amoroso. 3 criminosos armados, entre eles 2 menores, esperavam por ele. O engenheiro foi colocado no próprio carro e levado para um cativeiro. A polícia foi avisada e encontrou os criminosos já sem a vítima. Houve perseguição e troca de tiros. Na fuga, os sequestradores bateram em uma árvore e acabaram sendo presos. O engenheiro foi liberado do cativeiro. A vítima estava amarrada com um pano sobre a cabeça e disse que a todo momento os indivíduos ameaçavam ela de morte. Falavam que se a polícia fosse até lá, eles iam matá-la. A arma usada no crime foi apreendida. O Ministério da Saúde confirmou hoje que o Brasil registrou o primeiro caso da subvariante Aedes da Covid-19. A paciente é uma mulher de 71 anos, moradora da cidade de São Paulo. A chegada da nova mutação ao Brasil mostra que a Aedes cresceu globalmente e deve se tornar predominante. A Aedes é uma subvariante da Omicron, já foi identificada em mais de 50 países e se espalhou principalmente pelos Estados Unidos, Reino Unido e China. A paciente de São Paulo que foi infectada tem um esquema vacinal completo e já está curada. Nós identificamos um caso, mas seguramente nós temos vários outros casos silenciosos que já estão presentes aqui. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a Aedes até o momento não demonstrou maior risco para os infectados do que as outras variantes. Os especialistas ouvidos pelo Jornal da Record dizem que é preciso estar atento a um possível aumento no número de casos, mas concordam que não há motivo para pânico. Nós temos que reforçar a nossa vigilância, entender quais são essas variantes que estão circulando, observar, só reforça a necessidade da vacinação. Segundo os médicos, apesar da mutação do vírus, a vacina bivalente oferecida no Sistema Único de Saúde é efetiva para evitar casos graves entre os infectados pela Aedes. Tem na sua composição a presença de uma variante Ômicron, fazendo então com que haja uma proteção contra outras variantes, não somente essa, mas outras variantes Ômicron que também virão. Precauções como o uso de máscara em locais com aglomeração são recomendadas apenas para grupos de risco e para quem estiver com sintomas como coriza e tosse. Não só por conta do coronavírus, mas por conta de gripe, por conta de vírus sincicial respiratório, doenças respiratórias, que são prevenidas muitas vezes com métodos de barreira como a máscara. A Polícia Federal apreendeu mais de 3 milhões de reais em espécie durante uma operação em Boa Vista, Roraima. O dinheiro estava escondido em sacos de lixo na casa do irmão de um empresário suspeito de participar de fraudes na Universidade Estadual de Roraima. A investigação apura a contratação de uma empresa de engenharia pela instituição, que venceu uma licitação suspeita de 16 milhões de reais. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e ninguém foi preso. A Universidade Estadual de Roraima informou que está à disposição das autoridades. A defesa do tenente-coronel Mauro Cid recuou depois de indicar uma possível confissão do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. O advogado César Bittencourt assumiu a defesa de Mauro Cid há menos de uma semana. Ele se reuniu com o tenente-coronel na quarta-feira e começou a dar declarações de que o ex-assessor de Jair Bolsonaro recebia ordens. A referência era clara. Teria partido do antigo chefe, o comando para a venda ilegal das joias dadas pelo governo da Arábia Saudita. Depois de dizer à imprensa que Mauro Cid iria confessar o suposto esquema de vendas de joias, o advogado recuou. Ao jornalismo da Record TV, ele se limitou a dizer que não era bem assim, sem detalhar a estratégia que pretende adotar. Pessoas próximas a César Bittencourt garantem que após as notícias publicadas ontem, ele passou a ser pressionado. O advogado teria recebido ligações da defesa de Bolsonaro e de pessoas próximas ao ex-presidente. Agora, a defesa adota a linha de que Mauro Cid teria atuado somente na venda do Rolex, relógio de ouro avaliado em 300 mil reais. A conexão entre o tenente-coronel e o advogado de Bolsonaro, Frederic Wassef, já foi comprovada em mensagens recuperadas pela Polícia Federal. Os telefones de Wassef estão sendo periciados para que mais detalhes do caso sejam revelados.
Fontes ligadas à investigação afirmam que, mesmo sem uma delação de Mauro Cid, já existem elementos que comprovam o esquema ilegal de venda das joias que pertencem à União. Para investigadores, mais evidências devem surgir com a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-presidente e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, determinada ontem pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Nas redes sociais, Michele afirmou que a medida não era necessária, que bastava pedir a ela. Segundo a ex-primeira-dama, fica cada vez mais claro que o caso é uma perseguição política. Moraes também autorizou o pedido de cooperação internacional feito pela Polícia Federal. A PF já está fazendo um relatório para justificar a solicitação às autoridades americanas. No documento, a Polícia Federal vai pedir a quebra dos sigilos bancários nos Estados Unidos, de Bolsonaro e de Michele, além do advogado Frederico Wassef e da família Cid. Mauro Cid está preso desde maio por suspeitas de fraude em cartões de vacinação. As defesas da deputada Carla Zambelli e do ex-presidente Jair Bolsonaro não responderam aos contatos do Jornal da Record. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, ré pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Zambelli foi flagrada enquanto perseguia armada um homem em outubro do ano passado, na véspera do segundo turno das eleições. A parlamentar descumpriu uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que proíbe o transporte de armas no fim de semana na votação. O julgamento acontece de forma virtual e vai até o dia 21 de agosto. Em meio às negociações para mudanças nos ministérios, o presidente Lula deu posse hoje ao presidente do IBGE, o economista Márcio Postman. Durante a manhã, Lula participou da posse de Márcio Postman, à frente do IBGE. O economista já comandou o Instituto Lula e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Em discurso, o novo presidente do IBGE prometeu uma gestão com qualidade técnica. A produção ao tempo e à hora, com máxima qualidade e rigor técnico-científico, das informações e dados que servirão para o desenho, promoção e verificação de resultados das ações estratégicas em prol do bem harmonioso de todos os que conformam a principal riqueza de uma nação, que é o seu povo. A indicação de Postman foi cercada por um mal-estar. A ministra do Planejamento, que deveria ser a responsável por indicar o nome para o Instituto, teria sido apenas comunicada da escolha do presidente Lula. Simone Tebet nega que tenha havido ruídos e elogiou o currículo de Márcio Postman, ressaltando a importância do IBGE. Todos nós caminhamos juntos no mesmo objetivo, que repito e repito de novo, é nas palavras de novo do presidente Lula, colocar o pobre no orçamento, erradicar a pobreza, diminuir a desigualdade e, acima de tudo, garantir dignidade e cidadania ao povo brasileiro. Durante a tarde, o presidente não teve agenda oficial, o que aumentou a expectativa do tão esperado anúncio da reforma ministerial. Lula tem viagem marcada para a África do Sul no domingo. Os deputados André Fufuca, do PP, e Silvio Costa Filho, do Republicanos, são os cotados para assumirem cargos na esplanada dos ministérios. Acomodar o Centrão no primeiro escalão do governo seria uma das condições do presidente da Câmara, Arthur Lira, para colocar em pauta a votação do novo marco fiscal, com as regras que limitam os gastos públicos. Em evento em São Paulo, o senador Ciro Nogueira, que é presidente do PP, afirmou que o partido não tem interesse em participar do governo, mas que não vai punir integrantes que entrarem na base governista. Eu acho que o Arthur quer tirar o peso das costas dele de ter que ficar aprovando as matérias por conta do seu prestígio pessoal. O governo não tem base, o governo tem uma base de 150 deputados no máximo, e fica muito dependente do apoio do Arthur Lira. Veja a seguir a lista de Fernando Diniz para a estreia da seleção nas eliminatórias da Copa. Fogo em motor assusta passageiros de avião nos Estados Unidos. Na série especial, o que mostram as pesquisas sobre os efeitos do café no nosso organismo. Um promotor de justiça sofreu uma tentativa de homicídio no interior do Rio Grande do Sul.
Ele chegava em casa de carro quando um atirador disparou 15 vezes. O promotor Jair João Franz mora em Teutônia, a 110 quilômetros de Porto Alegre, e não corre risco de morrer. Ele voltava para casa quando foi atingido por um dos 15 tiros disparados. Nós entendemos que o fato é gravíssimo. Nós não podemos tolerar, em hipótese nenhuma, ataque às instituições e às autoridades constituídas. E, nesse sentido, nós mobilizamos toda a instituição da Polícia Civil para dar o retorno mais rápido possível, mais eficiente e mais eficaz a esse fato. O criminoso não foi localizado e a Polícia Civil ainda não sabe o que pode ter motivado o atentado. Horas antes, o promotor havia participado do julgamento de um réu por tentativa de homicídio. Por enquanto, nenhuma hipótese está descartada. Por meio de nota, o Ministério Público do Rio Grande do Sul informou que vai acompanhar a investigação e cobrar a resolução do fato e a responsabilização dos envolvidos. A Associação do Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Estado manifestaram repúdio e destacaram que atos como este, contra quem assume a linha de frente no combate à criminalidade, não podem ser naturalizados. Nós não vamos admitir que esse tipo de coisa aconteça no estado do Rio Grande do Sul. Bandido vai respeitar a autoridade no Rio Grande do Sul. Agora um flagrante impressionante da guerra da Ucrânia. Soldados dentro de um tanque sobreviveram a uma explosão na região de Donetsk. As imagens foram divulgadas pelo Ministério da Defesa ucraniano. Os militares estão no meio de um confronto atirando contra tropas russas. E, de repente, uma mina terrestre explode embaixo do veículo. Segundo autoridades, os soldados sobreviveram graças à blindagem do tanque fabricado nos Estados Unidos. No Haiti, a violência entre gangues provocou a morte de mais de 2.000 pessoas neste ano. O levantamento é da Organização das Nações Unidas. De acordo com o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, 2.439 pessoas morreram nos conflitos entre gangues e justiceiros. O órgão chegou a pedir uma intervenção militar internacional no país. A medida é apoiada pelos Estados Unidos. O Brasil liderou uma missão de paz no Haiti durante 13 anos. A China aprovou uma regulamentação específica para conteúdos criados por inteligência artificial. A nova legislação diz que a inteligência artificial deve incluir os valores do socialismo e evitar ameaças à segurança nacional. Todo conteúdo precisa ter um aviso de que foi criado pela nova tecnologia. E os usuários ainda precisam autorizar que informações pessoais sejam usadas para desenvolver a inteligência artificial. Passageiros de um avião que partiu dos Estados Unidos para o México enfrentaram momentos de pânico. Imagens divulgadas hoje mostram um dos motores da aeronave pegando fogo 30 minutos depois de deixar o aeroporto de Houston, no Texas. O Boeing 737, com destino a Cancún, voltou ao local de origem e em segurança. A companhia aérea Southwest Airlines acredita que tenha havido uma falha mecânica. Outro avião foi usado para levar os passageiros a Cancún. Futebol, Fernando Diniz fez a primeira convocação como técnico da seleção brasileira. Os convocados vão disputar os 2 primeiros jogos das eliminatórias para a Copa de 2026. Entre os chamados por Diniz estão 4 jogadores que atuam no Brasil e 2 na Arábia Saudita, incluindo Neymar. Foi o começo da era Diniz na seleção brasileira. A intenção da CBF é que ele fique por 1 ano, até a chegada do italiano Carlo Ancelotti. O treinador, que também comanda o Fluminense, estava ansioso para começar o trabalho. Vai ser muito rico para o meu crescimento estar aqui e acredito que a chance disso dar certo ela é muito grande. Dos 23 jogadores chamados, 4 atuam no Brasil e o restante no exterior. Os goleiros são Alisson, Ederson e Bento. Laterais Danilo, Wanderson, Caio Henrique e Renan Lodge. Para a zaga foram chamados Ibanez, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Nino. No meio-campo da seleção, André, Bruno Guimarães, Casimiro, Joeliton e Rafael Veiga. E no ataque, Antony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha,
Neymar, Richarlison, Rodrigo e Vini Júnior. Fernando Diniz comentou uma alteração feita na última hora. O meia Lucas Paquetá ficou de fora. O jogador do West Ham está sendo investigado pela Federação Inglesa por possíveis violações em apostas esportivas. Não é uma questão de pré-julgamento absolutamente, muito pelo contrário. É uma questão de preservação, de deixar o Paquetá nesse momento resolver essas questões, que é uma questão que excede o futebol. A defesa de Lucas Paquetá não respondeu nosso contato. O grupo escolhido por Fernando Diniz estreia em setembro nas primeiras partidas pelas eliminatórias da Copa de 2026. Bolívia e Peru serão os adversários. Após a convocação, o técnico foi questionado sobre o investimento da Liga Árabe em jogadores que até então brilhavam na Europa, como Ibáñez e Neymar. O que vai determinar o meu olhar e a convocação dos jogadores é o desempenho que eles têm fora daqui, seja na Arábia Saudita, na Europa, no Brasil, onde quer que seja, e principalmente quando eles forem convocados, como que eles vão desempenhar dentro da própria seleção. Convocado por Fernando Diniz para a seleção, Neymar desembarcou hoje em Riad, capital da Arábia Saudita. A recepção dos torcedores no aeroporto foi tímida. Pelas redes sociais, Neymar anunciou o embarque para o Oriente Médio. Ele assinou o contrato de 2 anos com o Al Hilal. Hello friends, let's go to Riyadh. O atacante tem o próprio jato, mas pegou carona no avião de um príncipe saudita avaliado em R$1 bilhão. Quase 7 horas depois de deixar Paris, chegou ao destino. O novo camisa 10 do Al Hilal teve uma recepção tímida no aeroporto. Neymar será apresentado oficialmente à torcida nesse sábado, antes da partida contra o Al Fayha, pelo Campeonato Saudita. O convite está sempre na ponta da língua. Vamos tomar um cafezinho? E não importa se está frio ou calor, se é um bate-papo ou uma reunião, se a ideia é espantar o sono ou relaxar. Café sempre cai bem. Mas será mesmo? No último episódio da série Café Forte, a dosagem certa que traz benefícios à saúde e os cuidados com o excesso, que pode prejudicar o organismo. Chutes, socos e uma suadeira danada logo cedo. O combustível para essa explosão, o Guilherme prepara antes do treino. Canela, mel, suplemento, leite e ele, o protagonista, o café quentinho. Me dá mais gás, né? Me dá mais energia, mas eu fico mais acordado, mais aceso. É o efeito exatamente do café, da cafeína, né? De estímulo mesmo, né? E eu me sinto melhor para treinar. Faz sentido. A palavra café vem do árabe, que significa força. Hoje a gente sabe que o café não deixa ninguém mais forte, mas como a cafeína tem efeito estimulante, dá mais ânimo, mais pique no treino para quem quer ganhar força, por exemplo. É o suplemento pré-treino mais barato do mundo, né? Mais democrático. Só não adianta tomar toda hora, porque aí o corpo se acostuma com a cafeína e o efeito fica limitado. Também não adianta tomar demais, por causa da possibilidade de efeito rebote. Ela vai relaxar o cérebro. Então, como ela relaxa, principalmente a adenosina, que é um dos neurotransmissores muito importante dentro do cérebro, essa adenosina faz com que você fique cansado. Tomar um cafezinho é bom demais, mas a xícara é só um dos destinos dessa frutinha tão poderosa. Não é de hoje que o café é usado pela indústria farmacêutica. A cafeína extraída dos grãos funciona como um veículo que acelera a ação de medicamentos no organismo, principalmente para o alívio da dor, e não para por aí. Hoje, nos cosméticos, a cafeína é mais utilizada para acelerar o metabolismo e queimar a gordura em extrato líquido, em cremes, em géis, em loções também, mas a gente é utilizado também em couro cabeludo para tratar outras disfunções, como seborreia, dermatite. Crescimento de cabelo? Crescimento do cabelo também, tá? O folículo ele cresce com mais força utilizando a cafeína. Mas nem tudo são flores no mundo do café. Para os pacientes portadores de síndrome dispéptica, gastrite, esofagite, úlcera, o café deve ser evitado, porque ele aumenta a secreção de ácido clorídrico, ou seja, você tem mais substância e dificulta e demora o esvaziamento gástrico. A Carla sabe disso. Depois que descobriu uma bactéria no estômago, ela passou a tomar somente chás.
no dia em que descumpriu a recomendação médica, sentiu um arrependimento mais amargo que o mais amargo dos cafés. Eu tentei tomar um café ao longo do tratamento, que é um tratamento de pelo menos 3 meses, e eu fiquei muito mal. Mal assim, senti dor de estômago, até pensei que poderia ter que voltar ao hospital novamente. No fim das contas, colocando na balança, o café faz bem ou faz mal? Café faz mais bem ou mais mal? Mais bem. Não há dúvidas. Nenhuma. Palavra do coordenador do Núcleo de Estudo Café e Coração, do Instituto do Coração em São Paulo. As pesquisas feitas no local são bem favoráveis à bebida. Mesmo quem sofre de doenças cardíacas pode tomar café, desde que não tenha uma sensibilidade à cafeína ou exagere. O café tem vários componentes, fundamentalmente, e vários produtos que são antioxidantes, substâncias que são benéficas para reduzir a capacidade oxidante do que acontece nas nossas células e protegê-las da morte, portanto, viver mais em relação às células e, por exemplo, reduz infarto. Estudos recentes mostram que um limite seguro para pessoas acostumadas a tomar café é de 600 ml por dia, o equivalente a 3 xícaras grandes. No Laboratório de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, os pesquisadores já comprovaram que mesmo com uma xícara pequena de 40 ml, os antioxidantes do café já produzem efeitos positivos no organismo. Então a gente faz essa proteção celular, que ele está envolvido com envelhecimento, doenças crônicas não transmissíveis, né, até processo inflamatório. E o leite ainda turbina esse poder antioxidante. A proporção ideal na xícara é de 1/3 de leite para 2 de café. Até açúcar dá para pôr, desde que não passe de um sachêzinho de 5 gramas. A regra para o café, como tudo na vida, é apreciar com moderação. Um brinde a essa bebida tão importante para a cultura, a economia e a saúde do brasileiro. Você conhece muita coisa, muita gente, muita coisa bacana através do café. Ele representa uma aproximação das pessoas, né? Muitos negócios são feitos com café. Você está estressado, você para tomar um café. Você quer relaxar, você para tomar um café. Você chama uma pessoa para conversar, que você está com saudade, você chama para tomar um café. Então, assim, o café representa tudo isso, né? Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a série Reis. Na sequência, tem capítulo especial da novela Jesus. Você vai acompanhar o desfecho da Via Dolorosa. E logo depois tem episódio inédito de Quilos Mortais. Boa noite, bom fim de semana para você. Boa noite.